O vídeo de hoje ele é um pedido de desculpas. Mais um? Caraca, você xinga todo mundo também, né? Óbvio que eu xingo todo mundo. Esse, eu inclusive tomei hate de uma pessoa que eu não sei quem é. Eu tive que explicar que eu sou uma pessoa que trabalha muito com ironia, entendeu? Mas é um pedido de desculpas para um senhor de idade. Senhor de idade que trabalhou muito na vida, trabalhou bem. Que é um senhor chamado Klaus Jensen. Eu vou até tirar o óculos para vocês verem o quão sério estou realmente pedindo desculpas sinceras. Eu não sabia qual era o não sabia qual era o seu jogo, mas aí eu descobri. Brincadeira, eu sabia sim, o Cavaleiro das Trevas, Petralha e tal, mas Demolidor do Frank Miller com ele também. Mas por que eu estou pedindo desculpas? Por causa desse gibi aqui, ó. Pô, mas você tá falando do livro 5, sendo que você só falou do 1 e do 2? Meio complicado isso daí, você não acha não? Sim, mas isso daqui é como o próprio Cian Murphy falou. Considerem isso um capítulo à parte, que se passa entre os capítulos tal e tal da história, só que na minha cabeça eu li e falei, tá, não faz sentido se passar aí, mas vamos lá, beleza, bola pra frente. Mas é uma história que ele teria ter colocado no Cavaleiro Branco original, não deu espaço, e aí ele tentou no Maldição do Cavaleiro Branco. No Maldição do Cavaleiro Branco, o Sr. Frio ele é um personagem, não sei nem se é terciário, mas ele sim tem uma participação. Ele participa da história em um dado momento, mas é uma participação bem pontual. E a gente tem uma edição aqui que é só pra ele. É uma edição mostrando um pouco da história dele, da relação dele com o pai, da relação dele com os Waynes. E é uma edição desenhada pelo Klaus Jensen. Deixa eu ver apenas quem é o colorista aqui dessa edição. Cadê a página de créditos que eu não tô achando? Será que tá no final? Não tem a página de créditos. Mas aqui. Coloridos pelo Matt Hollingworth. Colorido pelo Matt Hollingworth, mas o resto da arte é composta pelo Klaus Jensen. Desenho e finalizada. Então, tô falando isso exatamente porque eu devo uma pra ele. Infelizmente, eu critiquei ele demais. Mas eu ainda acho que foi uma crítica justa. Se a gente concordar qual era o contexto, não tirem de contexto, pelo amor de Deus, eu não estou falando que ele é um bom profissional, tá? Pelo amor de Deus. Ressaltando aqui, eu só acho que ele não combinou com o traço do Tim Sale. É a única coisa. É só uma opinião, pelo amor de Deus, não me matem. Mas aqui o velho joga, tá? Aqui o velho joga. O velho joga bem, tá? Essa edição aqui, a gente vai ter um pouco do passado do nosso querido Victor Fries. A gente vê, já começa uma edição nazista atirando nele. Ele, desesperado, as pessoas que tomaram tiro pedindo, pelo amor de Deus, proteja a nossa filha, Victor. E aí, a gente vai cortar exatamente aqui para ainda no passado, mas um passado um pouco à frente. O Victor tá no laboratório dele, trabalhando, olhando umas fotos dele com o pai. E aí, a assistente dele fala que o senhor Thomas Wayne está esperando por ele na sala, uma situação de emergência. Por quê? Porque a Marta aparentemente está entrando em trabalho de parto. E a gente vai ter ele conversando um pouquinho, falando sobre tipo, imagino que você esteja chateado por causa disso, não sei o que e tudo. Mas, mas é porque as coisas no trabalho do seu pai, etc, etc. E o senhor Wayne está lá embaixo com a Marta em trabalho de parto. E aí, ele e o Thomas ele tem uma conversa bacana, tipo, preciso da sua ajuda, etc, porque minha filha tá parindo. E aí o Victor ele tenta, tipo, tá, beleza, vamos fazer desse jeito, ir pra tal lugar, pra tal sala, pra gente fazer todos os procedimentos certinho, com equipamento bonitinho. E aí o Thomas fala, não, eu vou operar ela. Só que aí o Victor fala, cara, tenta segurar esse bisturi aqui rapidão. Aí ele tá com a mão tremendo, não consegue segurar o bisturi. E ele fala, cara, você é o melhor médico do mundo, mas é a sua mulher na mesa, não é como se fosse a mesma coisa, sabe? Você tá nervoso, você tá sentindo, deixa que eu cuido. Aí eles vão lá, usam a tecnologia, deixa ela como, você vai tirar uma sonequinha, beleza? Vamos cuidar de tudo. Beleza, eu gosto como o tom do laboratório é literalmente só azul, que eles colocam em contraste com outros personagens, assim, é visualmente muito, muito bacana.
aquele laboratório todo azul, só com janelas e as roupas assim. É muito bacana. E aí, no que as coisas vão acontecendo, o Thomas começa a falar com o Victor sobre a questão. Pô, você já conversou, já falou de novo com seu pai? Já voltou a conversar com ele? Qual foi a última que você falou com ele? Ele falou, não cheguei a procurá-lo depois do que aconteceu, etc. E aí ele começa a contar um pouco da história do Victor. Por quê? Recordando, para quem não se lembra, em Batman, o Cavaleiro Branco, nós temos uma revelação de que o pai de Victor Fries, ele trabalhava para a SS, organização nazista, que, obviamente, não tem muito que eu fale que adicione mais do que isso já explica. E aí ele veio junto com o pai para a América. O pai foi trazido pelo projeto MK Ultra exatamente para trabalhar como cientista para os Estados Unidos, como se isso fosse uma excelente ideia. Mas os projetos dele de criogenia acabaram sendo usados por mal, tanto que a arma que é usada para congelar praticamente metade do Gotham City em Cavaleiro Branco é uma arma criada pelo pai do Victor. Então a gente tem essa situação, e aí ele tem que se explicar de que na verdade ele era contra o pai, ele se desvinculou do pai há muito tempo, porque ele acredita que o trabalho com a criogenia não precisa ser um trabalho com armas, mas aí aconteceu todo aquele lance de ele virou o vilão do Batman, depois eles voltaram a se ajudar, etc, etc, etc. Porque o Victor sempre foi amigo da família. E aí a gente vai ter uma sequência de flashback dentro do flashback do Victor, criança, mostrando que o pai dele trabalhou com outro cientista que era um judeu. E aí quando as coisas estavam começando a eclodir, o nazismo estava começando a ficar mais forte, mais intenso, ele meio que tentava ocultar a presença dele enquanto os dois trabalhavam juntos. A coisa fluía legal nos projetos dele, exatamente envolvendo a questão de criogenia. O tempo foi passando, eles foram morar juntos, ficar escondidos na mesma casa, exatamente para os nazistas não acharem ele. O projeto foi fluindo. Só que o Victor queria muito chamar a atenção do pai, só que às vezes isso não dava certo. O pai dele era meio, não vou falar abusivo, mas era um pai complicado. E aí ele torria pro parceiro de trabalho do pai, que acolhia ele, tinha uma família toda unida, acolhia, cuidava. E era a figura paterna do Victor, ensinou ciência para ele. E aí, por causa disso, ele se afastou mais ainda do pai. E o pai acabou sendo contratado pela SS para ajudar no desenvolvimento de armas nazistas. Ele não tinha como recusar o convite, porque, né, são nazistas, não é como se tivesse muita opção, mas ele chega com o uniforme da SS em casa, todo mundo fica muito horrorizado, etc. Ele fala, não, mas eu vou proteger vocês, a gente vai para uma instalação de pesquisa bacana, vai ficar tudo bem, vocês vão ficar protegidos lá. Beleza? Beleza. Eles têm uma discussão, óbvio, porque, pô, se o cara tá cooperando com os nazistas, ele tá, obviamente, contribuindo pro extermínio do povo judeu. Então, o amigo dele fica furo da vida, fala que eles vão fugir, fala que eles vão embora, ele fala, cara, não faz isso, confia em mim. Vamos ficar lá escondido, vamos ficar lá na minha cela, vocês ficam lá, sob os meus cuidados, eu sou um oficial alto escalão, não vai acontecer nada com vocês, mas eu quero que vocês fiquem lá. Aí o que acontece? Eles ficam um tempo lá, até que o parceiro dele descobre que o Victor estava usando outras pessoas para os experimentos a mando dos nazistas. Nessa página dupla aqui, bem bacana, mostrando o laboratório e a frieza dos experimentos. Ele se revolta, óbvio, e fala, cara, não é isso e tal, não sei o que, porra, isso é um absurdo, não sei o que. E o Victor fala, cara, mas eu não tenho muito que eu posso, o pai do Victor fala, não posso fazer muita coisa, tem que ser desse jeito e eu preciso proteger vocês. Fiquem quietos, pelo amor de Deus. Aí o parceiro dele toma a decisão de, não, vamos sair daqui, vamos fugir de noite, etc. Victor, se vem com a gente, vai fugir todo mundo junto. Eles fogem de noite, no meio de uma nevasca intensa. Só que eles são rapidamente notados e capturados por nazistas. Eles são cercados. Os nazistas perguntam,
Que é isso? Eu não sei o que o pai do Victor tenta falar. Não, eles são só cobaias, etc e tal. Não sei o que, eles vão ser usados para experimentos. Ele fica meio suspeitoso. Isso daí não é mesmo? Não cai muito no papinho do cara. Aí o cara, o parceiro dele tenta atacar o nazista, toma um tiro, é baleado. E aí ele pede pro Victor cuidar da filhinha deles que tinha acabado de nascer, que era a Nora. E assim então que ele conhece a Nora Freeze. A gente vai ter então a seguinte situação: o parceiro dele morre, o nazista fica, cara, você vai ser levado, você vai ser interrogado. Por quê? Porque o cara estava dando abrigo para judeus. Então, tipo, tem algo muito errado nisso daí. Eles vão lá, beleza, foge, Victor e tal, não sei o que a gente vai fazer uma baguncinha. O que eles fazem? Ah, beleza, eles usam a arma de criogenia. E uma página muito, muito bacana, onde a gente vai ter aqui, cadê? A única coisa fora do azul é o fogo do disparo das armas. O pai do Victor congelando os nazistas, descendo a lenha neles e, assim, tentando proteger a família. Exatamente, mandando todo mundo fugir. E é isso que acontece. O resto da família que sobreviveu foge junto com eles. Eles então vêm para América, acordam pelo MK Ultra, o pai do Thomas já vai, convida o pai dele, etc. Vão trabalhar juntos. E tem toda aquela situação que foi esclarecida. O Bruce nasce, olha que coisa linda, olha que coisa bonita. E a gente tem ele entregando um relógio pro Mr. Freeze. Enquanto a gente vai ter eles muito bonitinhos aqui. Enquanto o Victor assiste eles com o Bruce, bebezinho. Aí a gente vai ter o Victor entregando o relógio pro Bruce, falando, acho que era isso que você estava precisando, etc. A gente tem uma conversa breve. Eles se despedem, boa noite, vamos lá, que a situação tá feia. Aí a Arlequina tá no carro com ele, pergunta, você conseguiu o que você precisava? Aí ele fala, não, consegui sim, consegui. Eles pegam o relógio e metem o pé. E a gente tem aqui, depois, uma entrevista do Cillian Murphy falando como é que foi trabalhar com o Klaus Jensen, como é que foi o Klaus Jensen desenhar uma história dele. Qual foi a sensação, como é que foi a experiência de, tipo, caramba, era um artista que eu admirava muito, sempre admirei, sempre tentei trazer elementos dele para como eu pensava, da questão de desenho, esses traços fortes marcados. E aí, no outro dia, eu tava numa mesa sentado com ele discutindo um projeto. Então, tipo, foi uma experiência extraordinária e tal. Fiquei uma entrevista bonita. Alguns extras mostrando as próximas edições. E página das próximas edições. E isso. Uma edição muito bacana. Como eu falei, uma edição completamente fora ali. O meu irmão, ele organiza a pilha do Cavaleiro Branco na ordem de leitura que ele acha melhor. Porque essa é a 5, mas não é legal ser lida como a 5ª, é melhor ser lida como a 7ª ou 8ª, não me lembro. Mas é uma boa história, os desenhos do Klaus Jensen estão muito bons mesmo. Mesmo que seja uma história que claramente ele trabalha com ângulos, com coisas, com tipo, cenas muito bem pensadas ali para não precisar ser nada muito mirabolante. A colorização ajuda muito nisso. É um desenho muito bacana, é uma edição que flui muito bem, é uma edição bacana demais. E que também tenta meio que mostrar aquela coisa que, tipo, pô, beleza, o cara era filho da puta, mas será que ele era tão filho da puta assim? Ele tentou ajudar, fez besteira, mas aí, então, como é que isso afeta o seu filho como personagem, como antagonista do Batman, agora como aliado, e como é que isso se reflete? Até hoje, também como isso conversa com todo o contexto que o Cavaleiro Branco quer passar, mas isso nós abordaremos nos próximos episódios, meus amigos. É isso. Muito boa noite, espero que vocês estejam se divertindo, que tenha sido um domingo legal.